normalmente cometemos um equívoco que gera consequências das quais a gente não consegue se desvencilhar, se é que a percebemos. Normalmente olhamos para o passado utilizando as lentes da nossa visão do presente. Falar em mitologia é falar do passado, posto que hoje em dia nós não temos mitologias atuais, a não ser as mitologias que o saudoso Tolkien criou nos seus livros fantásticos, como, por exemplo, O Senhor dos Anéis. Mas essa mitologia de Tolkien também tem base, ou boa parte da mitologia de Tolkien também tem base em mitologias antigas de outros povos. Mas como olhamos para o passado com a ótica do presente, isso nos impede de perceber e reconhecer o que de fato existiu e o que de fato não existiu. Se eu julgo o meu passado, se eu julgo o passado da humanidade com base no que temos à vista no presente, daquilo que nos é acessível no primeiro instante, eu deixo de reconhecer inumeráveis detalhes e informações que eram reais, mas que hoje, em não existindo, eu julgo não serem reais, não serem possíveis. Num dos evangelhos que não foram canonizados pela Igreja, posto que foi encontrado em 1945 num cemitério antigo do Egito, Nag Hammadi, encontrou-se um evangelho gnóstico, de natureza gnóstica, que era o evangelho do apóstolo Tomé, Judas Dídimos Tomé. E Tomé anotou algumas das palavras de Jesus, e no início desses textos, no início dessas sentenças, esses apontamentos de Jesus que Tomé conseguiu registrar, Jesus falava o seguinte: perceba o que está à vista, que então o oculto será revelado. Geralmente imaginamos que o que está à vista é só aquilo que está acessível no primeiro metro de distância do nosso olhar. Quando eu imagino que o que está à vista é só aquilo que me é disponível em TVs abertas, em jornais e revistas de grande circulação no nosso país e no mundo, eu limito a minha capacidade de percepção, de julgamento e de raciocínio acerca do que já poderia ser percebido, e não é. Perceba o que está à vista, então o oculto te será revelado. O fato é que, sem que a maioria de nós na Terra reconheçamos, há muita informação à vista, há muita evidência à vista, mas que fica relegada a segundo, terceiro, quarto, quinto plano em termos de consideração, até pela classe cientista do mundo, às vezes considerado pela religião. Mas quando os religiosos apontam que tal e tal coisa aconteceu de fato no passado, vêm os cientistas, que usam, obviamente, as lentes do presente para julgar o passado e dizem: não, isso é meramente mitologia, ou isso é meramente uma lenda criada para que o ser humano pudesse entender a si próprio. Então ele inventou esse tipo de história, e aí então ele entende seus impulsos, sua natureza, seus anseios, suas dificuldades, seus potenciais ocultos e assim por diante. Acontece que cada vez mais, através de escavações, através de investigações arqueológicas, científicas como um todo, essa percepção está sendo obrigada a ser mudada. Por quê?
Porque antes o que aparentemente não existia está se revelando como algo existente. Eu vou dar um exemplo para vocês. Em 1871, um alemão arqueólogo, mais considerado ao seu tempo como um fantasista, posto que ele tinha anseios e expectativas fantasiosas para a população, os seus colegas de estudo especificamente, Heinrich Schliemann, eu não sei pronunciar exatamente o nome desse alemão, mas ele era um arqueólogo que, praticamente munido com um exemplar do livro Ilíada de Homero, queria encontrar a lendária e mitológica cidade de Troia, onde aconteceu a famosa Guerra de Troia. Em Ilíada, nós vemos um conflito, na verdade, alimentado por um problema entre deuses, que, se valendo dos homens, criaram ali um desajuste, uma guerra, um conflito, para resolver uma disputa sem grandes considerações para os valores humanos. Muitos desacreditaram Heinrich, esse alemão arqueólogo, mas ele, depois de muito tempo de busca, encontra, bem abaixo do nível superficial do solo, a famosa Troia, ou Ilion, como era também chamada na origem ao nome Ilíada. Mostrou ao mundo que muitos dos registros dos livros antigos que apontavam situações absurdas do passado não eram tão absurdas ou não eram tão mitológicas assim, ou não eram nada mitológicas. Mais recentemente, no início do século atual, através de mergulhadores e pesquisadoras de universidades que acabaram fazendo um trabalho conjunto, Paquistão e Índia, encontraram uma outra cidade lendária, mitológica, que fez parte e que foi citada em livros mitológicos, como alguns Puranas, Vishnu Purana, por exemplo, ou outro livro mitológico da Índia, que é o Mahabharata, a famosa cidade que era o centro do reinado do Senhor Krishna, Dwarka, ou Dwaraka. Cidade esta que por milhares de anos foi considerada uma cidade mitológica, que não fazia parte da realidade, sim de contos das tradições mitológicas da Índia. Acontece que essa cidade recém-descoberta, submersa, ela teria sido submersa a partir de um período aproximado de 8.000 anos atrás. Uns apontam 9.000, outros 8.000, outros 7.800 anos atrás, em que isso teria começado a acontecer. O interessante é que quando os mergulhadores foram explorar mais aquele sítio arqueológico, que é a cidade do Arca, eles encontraram, inclusive, objetos que estavam descritos no Mahabharata, um livro mitológico. Um livro que conta sobre conflitos que também existiam não só entre a divisão, entre membros divididos de uma mesma família na luta por um império, mas também conflitos entre seres aqui e seres ditos celestiais. O próprio Senhor Krishna guerreava com vários seres que voavam em certos instrumentos voadores, etc. Deuses, os Ashuras, na verdade, seriam seres maléficos, segundo a mitologia hindu. E Krishna também, um ser de natureza divina, que nem tinha uma cor azul de pele, entre outros atributos um pouco estranhos à nossa
percepção do presente, a lente que podemos usar no presente, mas o fato é que se encontrou Dwarka. Mas era mitologia. O sinete de Krishna foi encontrado como descrito no Mahabharata. Dwarka era chamada cidade de ouro, a cidade dourada. Muito antes do Mahabharata, os Puranas já citavam a famosa cidade dourada, que era Dwarka, que existiu por milhares de anos. Não somente isso, ainda ali na Índia, ou próximo à Índia, existe um livro que se chama Ramayana, ou Ramayana, que conta uma história mitológica também, a história de Rama, ou Rama, e Sita, sua consorte, sua esposa, mas conta a história da luta de Rama contra um grande demônio, Ravana, que existia naquele tempo. Mas o curioso aqui da gente entender é que no ano de 2003, se eu não me engano, a NASA, através de fotografias do espaço, conseguiu encontrar uma ligação de terra, uma grande elevação de terra, ainda submersa, que liga a Índia à ilha do Sri Lanka. O que o Ramayana conta, esse épico mitológico hindu conta? Que Rama, como tinha tido a sua esposa raptada por Ravana, que levou Sita para onde é o Sri Lanka, Rama, junto com o seu grande amigo e devoto Hanuman, um macaco que falava, que inclusive voava, e com o exército de Hanuman, construíram uma ponte que ligava o continente indiano até onde é o Sri Lanka. Só que isso nunca havia sido percebido. E no início do século agora, essa ponte, na verdade, essa elevação de terra foi encontrada abaixo, vários metros abaixo do nível do mar. Mais 3 minutos. Mostrando que houve, de fato, um registro de algo que existiu no passado e que por muito tempo julgamos meramente mitológicos, mas hoje isso está vindo à vista, ou seja, está vindo à tona, está evidente. O que é que está oculto? Todo esse contexto dos deuses do passado e a relação destes com os seres humanos que existia até então, ou de outras raças ditas pensantes que há aquele tempo vivia dividindo a Terra com alguns grupos humanos. Não somente isso, nós poderíamos citar também fatos curiosos que vão lá para a mitologia suméria, que tinham os sumérios deixaram de existir por volta de 5.000 anos atrás. E os sumérios tinham também seus deuses, chamados Anunnaki, ou os Nephilim. E os sumérios, com todo o conhecimento que eles deixaram registrado, que receberam dos seus deuses, dos seres de fora, tinham um alto conhecimento astronômico, mostrando inclusive a estrutura, a órbita e a sequência dos vários planetas do nosso sistema solar. Mas não existiam telescópios naquele tempo, até porque veio a ser desenvolvido por volta do século XVII, aprimorado no século XVIII e XIX. O fato é que os sumérios tinham um registro de que existiam planetas que não tinham sido sequer percebidos por nós na civilização moderna até por volta de 1800 e pouco, que eram os planetas de Urano e Netuno. E o curioso que os sumérios ainda tinham registrado eram as colorações de Urano e Netuno, mas não são planetas que nós podemos ver a olho nu da Terra. Não somente isso, apontaram que existia água
nesse segundo planeta. O fato é que, no século XX, como alguns de vocês sabem, as sondas Voyager 1 e 2 foram lançadas no espaço para poder fotografar vários planetas, inclusive Urano e Netuno. A curiosidade ou o espanto que se gerou foi que aquilo que os sumérios apontavam lá atrás foi confirmado por estas sondas espaciais. Mas tudo isso sempre foi visto como algo mitológico. A história da relação entre os sumérios e os deuses Anunnaki eram meramente mitologia. Ou seja, eu citei só alguns casos aqui em que nós podemos perceber o quão à vista está certas informações que apontam para um passado nada mitológico, real, factível, que só porque a gente não percebe isso no momento presente não é que não existia. Então, a prudência que precisaríamos ter é com o julgamento que fazemos em relação ao passado, porque as evidências estão ao nosso alcance. Pena que a gente só se baseia naquilo que passa na televisão, nos canais abertos, nos canais comuns de comunicação. Se todos nós nos dispuséssemos a aprofundar as nossas buscas no conhecimento do passado, ficaríamos estupefatos com o fato de que talvez os tais deuses do passado existiram, sim. Alguns devem existir ainda. Porém, como já disse em outro momento no nosso encontro desse final de semana, a expressão deuses ela é bem inadequada para a característica desses seres. Finalizando a minha reflexão inicial, eu proponho que a gente abra um espacinho a mais na nossa mente e consciência para avaliar os eventos do passado sob um novo olhar com o qual ainda não nos acostumamos. Um olhar que pode gerar uma perturbação natural, mas que depois nos ajuda a compreender o porquê de sermos como somos e o porquê das coisas terem acontecido como aconteceram e talvez o que é que nos espera no futuro não tão distante assim, no que diz respeito à relação dos humanos com os seres que até então foram considerados mitológicos. Para que a gente consiga ter um mínimo entendimento da própria posição da questão da mitologia no que a gente considera como história hoje, para que daí então, entendendo essa posição, a gente consiga discuti-la ou iniciar a discussão do que seria um novo prisma de abordagem da questão da mitologia, é essencial que a gente saiba, compreenda ou se lembre que a gente está vindo de um processo de queda, a gente está vindo de um processo de... houve um ápice civilizatório e houve uma interrupção nesse ápice civilizatório e a gente então recomeça o processo. E dentro desse trânsito civilizatório, muita coisa se perdeu e foi mantido até agora somente em alguns... Nada, pode seguir aqui. Então, tá. Então é importante que a gente lembre que a gente vem de um processo de queda civilizatória e aí a gente está em um processo de reconstrução, e nesse processo de reconstrução dessa memória civilizatória, onde a gente está seguindo as regras definidas pelas grandes religiões que hoje existem, então intencionalmente essas religiões elas definem um cronograma que não as extinga, que não as coloque em xeque, que não coloque a sua verdade em xeque.
Por exemplo, se eu parto o ensino de história na escola, começando há 3, 4 milhões de anos atrás como civilização já em andamento, ou 1,5 milhão de anos atrás como civilização em apogeu, fica difícil eu fazer com que coexista essa linha de pensamento com religiões que existem há 2.000 anos, ou uma que fala que daí então o Homo sapiens apareceu há 50.000 anos, a outra que foi Deus que criou o homem há pouco tempo, a outra que fala que o mundo começou há 5.000 anos, a outra que fala que o mundo começou há 3.000, cada um estabelece um limite. Daí, essas religiões, elas fazem com que aconteça também uma abordagem reducionista na questão da forma como a academia, como a ciência trata a história, fazendo com que tudo se reduza a alguma coisa entre 3 e 5 mil anos. E a pirâmide? 3.000 anos. Mas as pirâmides na Bósnia? 3.000 anos. Mas as pirâmides no México? 3.500 anos. Mas e as pirâmides submersas descobertas agora perto do Japão? 5.000 anos. Mas e as linhas de Nazca? 3.000 anos. Tudo tem que ficar dentro de uma cronologia mais ou menos aceitável, né? O que é absolutamente questionável, mas cada um acredita no que quer. Esse processo de queda a que eu me refiro e que eu prefiro tomar como base nesses minutos que eu tenho para conversar sobre esse assunto, eu me reporto à civilização Atlante, que teve seu apogeu, e aí após os cataclismos pelos quais passou a civilização Atlante, sendo o quarto que é narrado no Códice dos Maias, por volta de 10.524 a.C., onde também aí afunda a cidade que Platão narra na República Poseidones. A partir daí, então, é que há uma reconstrução do que seria o conceito de sociedade, e todo o conhecimento que existia então, ele passa para a área da mitologia. E é uma coisa muito interessante, porque a linha que a gente observa e que nos chega até hoje era assim: realidade, a ausência dessa realidade por uma mudança estrutural nas civilizações, daí relatos ligados geralmente à função sacerdotal. Os sacerdotes eram os guardiões dos segredos, não é? Independente se a religião fosse politeísta ou monoteísta, e aí, com o passar do tempo, o próprio relato, o próprio ensino desses acontecimentos que eram realidade, eles passam a ser degradados, deturpados ou intencionalmente ocultados, e a coisa vai evoluindo de tal forma que a verdade sobre hoje, que se considera como mitos, ela só é professada em algumas escolas de iniciação esotérica. É como se, por conta da queda da realidade do que hoje se chama mito, se tivesse também criado o conceito de segredo. Se oculta as coisas que antes pertenciam a todos. A gente pega a mitologia da Babilônia, se tiver a oportunidade de ler o Enuma Elish, onde então é narrada toda a criação, e se vê que ela é muito semelhante à mitologia egípcia, é muito semelhante à mitologia grega. Pega a mitologia egípcia, daí a gente tem Num, que é o princípio criador, que era só água. Daí tem Atum, que é o momento da criação, que é a explosão da criação. Hoje a explosão da criação eles chamam de Big Bang, né? Depois temos Amon, que é o rei dos deuses, ou deus dos deuses. E depois Atom, que é o culto solar, né? Se pega a mitologia grega, se aproxima-se muito dessa mesma realidade. Mas eu estou narrando isso dos babilônios por conta da questão do culto solar, porque toda a questão da mitologia ao longo da história, ela girou entre duas vertentes nessa questão da convivência da divindade com a humanidade das religiões, que é o culto solar e o culto lunar. O Paulo falou agora, desculpa, Paulo, sobre a questão de Rama e Ravana, né? A queda do império de Ram
e Han era um celta, um sacerdote celta, um druida, e aí eles emigram para a Índia, passando pelo Cáucaso, e aí inicia um império que é considerado como um império sinárquico, que se expandiu por praticamente o planeta inteiro, e com estudos que variavam da República à Sinarquia, e depois quando ele se retira da Índia e deixa os monarcas no seu local e vai para o Tibete, dando origem a que Han, Lan, Pan, ele é conhecido no mundo inteiro, né, com várias designações. Ele se retira para o Tibete, dando início ao lamaísmo, né? A origem é a mesma. E aí acontece uma primeira batalha entre lunares e solares, que daí é narrado no Mahabharata, e que inicia todo o processo de queda das civilizações mais recentemente digo, de 10 mil anos para cá. E aí então que toda a questão do conhecimento histórico foi transformada em conhecimento mitológico e ou deturpado, ou ocultado, ou usado em benefício próprio. Por exemplo, você vai visitar o Museu do Vaticano. Essa parte eu vou cortar do Museu do Vaticano. Então, todo o conhecimento ele foi degradado, ocultado de tal maneira que hoje o que era a história, o que era a realidade, para a gente é mito. E mito não serve para nada a não ser quando então uma produtora faz um desenho animado e traz uma questão, ninguém liga a mínima, ou então quando pega o mito e transforma num ator da Marvel, e aí isso vai para o cinema, gera algum dinheirinho para os caras, mas a verdade ligada à questão do mito, né, ela hoje está completamente oculta para todas as pessoas. Quando no mito está o esclarecimento sobre um pedaço da história que hoje é desconhecido. Então a abordagem que hoje se pode dar à questão mitológica é entender que o mito um dia descreveu a realidade. Então você pega Num representa a água, né? Mas que sentido tem Num representar a água? Aí você pega um filósofo pré-socrático, um dos Milésios, então falava no início tudo é água, no início tudo é fogo, no início tudo era ar, cada um analisando de uma maneira e tudo certo. E como é que os pré-socráticos chegaram nisso, se era um conhecimento da Babilônia? É porque isso tinha por origem o Egito contemporâneo da Atlântida, e todos os filósofos pré-socráticos, eles foram instruídos no Egito pelos sacerdotes, e até tinha alguns que eram considerados como mais, assim, não relapso, mas não gostavam muito de estudar, assim, era mais folgado, pessoal assim. Então os gregos, alguns dos gregos iniciais, existia uma fama no Egito porque não gostavam muito de estudar, mas de qualquer maneira houve uma transposição do conhecimento de forma ininterrupta até os nossos dias, né? Então veio Atlântida, Índia, Atlântida, Egito, toda a região da Babilônia, todo o Império de Irã, né? Aí os gregos buscaram no Egito, tudo foi passado pela inteira de conhecimento. Por quê? Porque o Egito deveria preparar Roma deveria preparar a península devia preparar o Ocidente. Em algum momento se perde isso, né? E se passa a tratar tudo como se fosse mito. E pergunta: o que é mito? Nada, é história. E não é realidade, é a realidade oculta. Como ninguém se importa em conhecer mais a verdade, como ninguém se importa mais em conhecer a realidade, hoje o mito é professado como escola de iniciação, escola filosófica, conhecimento oculto. O que deveria pertencer a toda a humanidade, o que deveria ser ensinado em todas as escolas regulares, hoje a criatura tem que passar 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos se preparando para ter acesso à verdade sobre o mito. Um exemplo, o que eu escrevi aqui, Silvio? Grau. Não, o grau eu vou falar. Óculos em cima de óculos. Então, eu coloquei um exemplo aqui de um mito, né?
Para ter um exemplo. Então, quem não assistiu Indiana Jones e Em Busca da Demanda do Graal, quem nunca leu sobre os cavaleiros do Rei Arthur Em Busca da Demanda do Graal, todo mundo lê, acha lindo e isso é mito. Não, isso não é mito, isso é realidade, isso é verdade. Né? E o Graal, quando é que existe o Graal? Eu falo assim, não, o cálice do Graal não é cálice, porque Graal já significa cálice. Né? E quando é que começou? Na Atlântida, quando afundou a primeira parte. Mais 3 minutos? Sim. E aí o que o grau tem a ver com o processo como um todo? Realmente ele tem a função que diz que ele tem, e realmente existiu uma ordem que deu suporte ao Joshua ben Pandira, e mais o irmão dele, e mais o outro irmão, e com Nicodemo José de Arimateia, e dali se pegou e se tentou um sistema geográfico na Palestina, não deu, se foi para Roma, não deu, tentou no Tibete, não deu, voltou para a Península, foi para a Península Ibérica, veio para o Brasil no ano 1000, voltou para lá de novo para o Tibete, não deu, veio para os Estados Unidos com Helena Blavatsky, não deu, voltou de novo para lá, veio para o Rio de Janeiro em 1921. Então, é um ciclo de verdades que deveriam pertencer a toda a humanidade, porque são a história da própria humanidade, que hoje é tratado como mito e relegado. E não é assim que seja intencionalmente ocultado de toda a humanidade essas verdades com relação a todos os mitos, é que ninguém se importa. Por quê? Porque é muito mais simples eu ir assistir um filme sobre o Thor do que eu me informar sobre, não o mito, sobre a realidade, né, de Odin, porque existiu realmente. E aí, não, mas tem Valhalla, né? Então vai e procura o mito hindu sobre Shambhala. E é mito? Não, sobe um pouquinho mais, vai para o Tibete e pergunta para 68, 70 milhões de pessoas o que eles acham desse mito. Não, lá, para eles é a realidade, é o dia a dia. No Ocidente é que vira mito. Então a gente pega aquele conhecimento profundo, transformador, esclarecedor, que nos livraria dessa miséria dessas religiões, e a gente empacota e guarda em algum lugar onde não nos interessa e não vai ser mais usado. Então, essa é a nova abordagem que se deveria dar para a mitologia hoje, é resgatar a história. Mitologia é história, não é a história como é contado hoje. Hoje nos contam histórias que são mentiras gigantescas, colchas de retalho, que vão do descobrimento do Brasil, a razão da Revolução Francesa, a verdade sobre Jesus, sobre o Krishna. A Krishna tinha a irmã gêmea, Buda tinha irmã. O que eles fizeram? Onde é que vieram? Para onde é que foram? Surgiram? Eu li 10 linhas e desapareceram. Você citou a questão das guerras entre os solares e os lunares, que existiam as naves, né, de embate. E quem se importa com as naves, com os Vimanas? Isso é um conhecimento que tem Vimana Shastra, ensina a fazer a miséria dos Vimanas. Hoje quem se interessa em pegar esse mito e traduzir, descobrir, são os governos para fazer a coisa bélica, quando isso é um conhecimento humano. Então pega qualquer conhecimento novo hoje, ao átomo. Vai perguntar para o Demócrito lá na Grécia se ele já não tinha escrito sobre o átomo, e pergunta onde é que ele foi estudar se não foi no Egito, e pergunta para o sacerdote egípcio ver se ele não se iniciou na Índia, e pergunta para o hindu ver se ele não se iniciou na Atlântida. Aí então fica esquecido, aí vem um cientista iluminado, porque hoje a ciência é transformada quase numa divindade, descobrir que o átomo, descobrir que a física, descobrir que isso. Não, você não descobriu. Você foi ler algum livro antigo perdido, né, e foi ver onde é que estava e devolveu um conhecimento que a gente sempre teve. Então se vive hoje um lapso, se vive um interregno, como se de repente a humanidade como um todo, ela não tivesse sido parida. É como se o Oriente inteiro, a história inteira da humanidade não tivesse existido e começou a existir com o Ocidente. E o Ocidente não tem pai, não tem mãe, não tem história, e aí o Ocidente gasta todos os seus dias redescobrindo aquilo que todos os antepassados já sabiam. Tudo bem, é a opção de cada um, mas isso, como eu disse antes, é desperdiçar uma existência. Como bem disse o Jorge Ouro, as mitologias, elas são na verdade notícias verídicas de um passado distante, que foram muitas vezes por contrariar interesses
elas foram apagadas ou desacreditadas. Tanto que hoje, quando a gente ouve mitologia, é algo que a gente já não dá um crédito muito sério. Fica como algo fantasioso. Nos últimos meses, eu tenho me debruçado sobre um tema muito interessante que me fascinou, que é a mitologia celta e irlandesa. E eu fiz um trabalho, e se os amigos me permitirem, eu gostaria de fazer leitura de apenas dois parágrafos aqui. O grego tinha dito que nós não tínhamos lido nada, né? Mas alguém vai ter que puxar cola, e sou eu. Mas pelo menos é de mim mesmo, não é tão feio assim. Tá? Então, para podermos conceituar algumas coisas. Em um passado muito antigo, há mais de 8.000 anos, a realidade desse planeta apresentava seres e situações que pode hoje nos parecer fantasia. Todavia, naqueles dias, seres muito estranhos habitavam esse planeta. Eu tomo a liberdade de dizer que o Elan falará sobre isso com muita propriedade. Situações que fogem à nossa compreensão atual faziam parte do cotidiano. O tempo passou e os homens, o Homo sapiens, herdaram a Terra. E nossos ancestrais mais remotos tiveram o cuidado de guardar essas notícias antigas e transmiti-las na forma de tradição oral às futuras gerações. Muito mais tarde, elas seriam registradas em textos, considerados sagrados por muitas culturas em todos os quadrantes da Terra. E aí eu puxo agora para o Ocidente. O tempo passou, as religiões se estabeleceram, chegou à Terra Jesus, não foi compreendido, foi crucificado. Os seus seguidores levaram adiante o seu ensinamento com as suas deturpações e finalmente, depois de Constantino assim achar por bem, e os líderes da então igreja, arvorados como representantes da verdade de Jesus, institucionalizaram os ensinamentos do Mestre. E aqueles homens, agindo em nome de uma igreja, a qual não fora sonhada por Jesus, metamorfosearam-na, adaptando-a aos lugares aonde chegava a igreja, adotando para ela costumes, datas e festas pagãs, como melhor forma para serem aceitos pelos povos que pretendiam catequizar. E tão logo obtinham o êxito na catequese daquelas criaturas, impunham verdades e tratavam de apagar as notícias do passado daqueles povos, ou então misturavam-nas com as tradições do Antigo Testamento. Assim, conseguiram relegar essas fascinantes notícias e seus personagens ao campo da mitologia, por fim, desacreditando essas notícias antigas como se fossem simples crendices ou fábulas. Nos quatro cantos da terra, em tempos muito antigos, antes daquilo que nós consideramos verdadeiramente a história, como ela se apresenta, existiram seres que aqui chegaram e conviveram com homens e mulheres, ensinaram aquela jovem humanidade, trouxeram ensinamentos, tinham as suas dificuldades também enquanto criaturas, e muitas vezes disputavam algumas questões entre eles. Não eram apenas dotados de bondade esses seres, muito pelo contrário. Naqueles tempos, portais que ligam este universo a universos paralelos
estavam abertos e essas criaturas poderiam vir de lá para cá. Elan falará com mais propriedade sobre isso, me perdoe, Elan. E esses seres, chamados demos, nós não podemos confundir com nada demônio da tradição cristã, não. Demos visitavam a Terra. Tá? Essas antigas tradições que tratam destes seres é que constituem aquilo que nós conhecemos como mitologia e que foi apagada, foi desacreditada, e a humanidade tratou de deixar aquilo como notas de rodapé da história, detalhes, e ficou por isso mesmo. Mas novos tempos vêm surgindo, e nada há de oculto que não venha a ser novamente revelado. Isso também diz respeito aos assuntos mitológicos, que na medida em que a humanidade vem tomando noções de certas coisas, de certas realidades, ampliando seus horizontes, os horizontes das suas consciências, esses assuntos necessariamente precisam ser trazidos novamente à baila, estudados e compreendidos em sua justa medida. É o que deve ser feito com a mitologia. Por isso eu considero muito importante este debate de hoje, que traz como título Mitologia vista sob um novo prisma. O que a humanidade precisa é dar um novo significado àquelas antigas histórias de um passado muito distante, que foram reais e precisam ser respeitadas. Não precisam ser acreditadas, se assim não desejarem, mas pelo menos respeitadas, trazidas ao conhecimento da humanidade e esclarecidos alguns pontos. Porque à medida em que nós avançamos no longo passado que nos trouxe até aqui, naquilo que nós entendemos hoje como crendices, aqueles fatos mais antigos foram perdendo força. Eu volto a ler um pouquinho mais do que eu tinha escrito. Então, aquelas notícias antigas foram relegadas a um campo de algo como simplesmente crendices ou fábulas. Tudo isso, ao longo de muitos séculos, foi um equinócio de outono do conhecimento para a humanidade ocidental, que logo a seguir entraria em seu inverno, ou seja, na Idade Média, também chamada Idade das Trevas, o inverno de ignorância, cujos parâmetros de domínio mental e psicológico sobre os fiéis foram estabelecidos por homens que se arvoraram como senhores de uma verdade única e que ainda hoje esses parâmetros tolhem a compreensão de muitos sobre questões transcendentes a respeito da vida, do espírito e também sobre o sagrado, desviando o foco das reais verdades e mistificando preceitos que mantêm a muitos em um padrão de infantilismo religioso que não permite o seu crescimento como individualidades espirituais que somos. O que vamos hoje pela manhã. Toda essa violação à humanidade resultou em uma completa ignorância dos parâmetros universais, ou seja, uma alienação completa de civilizações inteiras perdidas em um infantilismo religioso e em ignorância. E ao estudar a mitologia celta, é impressionante a parecência e as identificações que tem com a mitologia grega. É um assunto que, só este assunto merece horas e horas de palestra sobre isso, é uma coisa encantadora, e eu sugiro que cada um busque a respeito disso. É muito interessante. Vale a pena nós irmos lá, buscarmos, pesquisarmos, lermos a respeito de mitologia, seja ela mitologia babilônica, egípcia, indiana, celta, grega, romana, enfim. A própria mitologia céltica, ela e a mitologia nórdica dos vikings, ela tem uma mesma raiz.
que é de um passado ainda mais remoto, em um lugar chamado Hiperbóreo, hoje praticamente desconhecido pela atual humanidade. Muitas vezes a gente fala para muitos, e já desde o início já não acreditam, não, isso aqui estão falando bobagem, porque isso não existiu. É o que conseguiram criar em nosso pensamento, de que aquilo que não consta nos atlas e nos livros da história não existiu. E o que nós precisamos, ao analisar a mitologia sob um novo prisma, é que nem tudo que consta nos livros da história e nos atlas constituem verdadeiramente a verdade. Existem coisas mais além, como muito bem disse o Jorge Ouro agora há pouco. Aquilo que nós entendemos como história não é necessariamente a verdade da história. É a história escrita pelos vencedores, a história escrita de acordo com interesses das suas épocas, e que aqueles que surgiram depois, aprenderam aquilo como sendo verdades, e nem sempre o são. Portanto, eu gostaria, na minha modesta condição, de pedir a todos, tanto os que nos acompanham pela internet, os aqui presentes, de que busquemos mais informações mitológicas. Vamos pesquisar. Eu tenho nos últimos meses estudado e estou fascinado pela mitologia céltica. Em breve quero estudar a mitologia nórdica, assim sucessivamente, porque são histórias fascinantes, ricas. Muitas vezes, eu trago um ponto aqui. A maioria de nós aqui já passou dos 30 anos e já deve ter assistido o filme Conan. Mais 3 minutos. Conan, o Bárbaro. O personagem Conan, não aquele do filme, mas Conan existiu. Era um fomoriano que viveu nas terras de Erin, onde hoje é a Irlanda. Me surpreendi quando eu vi aquilo. Ou seja, tem muitas coisas que chamam o nosso interesse e que é muito bom a gente pesquisar e procurar. O que move a humanidade, meus amigos, não são as respostas, mas sim as indagações. Por isso é que eu lhes digo, busquem, procurem e aguçem as suas curiosidades. É o melhor que vocês podem fazer para vocês mesmos. Muito obrigado.